A sã doutrina. Comentário de Mário Persona. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, Simão Pedro, estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Se você for católico, talvez fique surpreso ao saber que Simão Pedro, que o catolicismo chama de Papa, de primeiro Papa, tivesse uma sogra. Sim, Pedro era casado, obviamente, e Deus não tem nada contra o casamento. Na sua palavra, ele até nos alerta contra aqueles que proíbem o casamento. Veja só, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Pedro identifica os últimos tempos como aqueles tempos em que ele próprio vivia. Na sua carta ele diz: vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. 1 Pedro 1, de 18 ao 20. Nas cartas dos apóstolos, você percebe que alguns já se opunham aos seus ensinos. Seus ensinos que são chamados por Paulo de sã doutrina, os ensinos dos apóstolos são a sã doutrina. Ele chama assim em 2 Timóteo 1,13. Ao escrever sobre a lei de Moisés, Paulo diz que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1, de 9 a 10. Repare que o apóstolo coloca todo aquele que se opõe à sã doutrina na lista dos que praticam tamanhas aberrações aos olhos de Deus. As religiões cristãs, católicas e protestantes têm suas doutrinas baseadas nos escritos dos chamados pais da igreja, que surgiram após a partida dos apóstolos. Por mais piedosos e sinceros que eles tenham sido, tais escritos desses homens não são a sã doutrina dos apóstolos. Portanto, estão sujeitos a erros. E entre estes erros está a proibição do casamento, imposta aos ministros católicos, e também a proibição de alimentos que Deus criou, como fala em 1 Timóteo 4, 3, que essa proibição é seguida por alguns cristãos durante o período conhecido como Quaresma. Você sabe que comer alimentos naturais é sempre melhor do que consumi-los processados, industrializados. Portanto, fique só com a sã doutrina dos apóstolos e evite engolir aquilo que os pais da igreja cozinharam, aplicando nisso os seus próprios temperos. Jesus visita a sogra de Pedro, pois os discípulos lhe falaram a respeito dela, que estava de cama e com febre. Marcos 1, 29. Aqueles jovens mal o conhecem e já sabem que podem confiar em Jesus e apresentar a Ele as suas dificuldades e as suas necessidades. Quando João Batista foi morto, os seus discípulos sentiram a mesma confiança de compartilhar com Jesus sua dor e seu sofrimento. Foram contar isso a Jesus, nos diz Mateus no capítulo 14, versículo 12. Nós contamos a todo mundo as nossas dificuldades, mas será que nós nos lembramos de contar a Ele, a Jesus? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, diz Provérbios 18, 24, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Esse amigo é Jesus. O mesmo que um dia disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28.
Jesus se aproximou da sogra de Pedro e tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Isso está em Marcos 1, 29 a 31. Eu conheço essa mão. Sim, eu conheço essa mão, porém não do modo como a sogra de Pedro a viu ali. A mão que eu conheço me foi estendida pelo mesmo Jesus quando eu ainda estava perdido. Porém, ela trazia uma ferida que não cicatriza jamais, a marca deixada pelo cravo que a perfurou, cravando-a numa viga de madeira. Quando João viu o Cordeiro de Deus no céu, ele o descreveu como havendo sido morto, em Apocalipse 5:6. Esta é uma das melhores versões, pois no original a ideia é de um cordeiro que acaba de ser ferido de morte. E assim será eternamente com respeito a Cristo. Nenhum de nós terá cicatrizes no céu, exceto ele. Mas mesmo as cicatrizes que ele traz ali não são marcas de feridas saradas, mas são cortes abertos, que trazem todo o frescor do momento em que foram feitos. Assim é também o seu sacrifício por nós. Ele estará sempre fresco na memória de Deus e na visão dos redimidos. Quando a febre da sogra de Pedro a deixou, ela começou a servi-los, fala Marcos no capítulo 1, 31. Depois de salvo por Cristo e perdoado dos seus pecados, você passa naturalmente a servi-lo, não antes. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10. Quando Jesus estender a mão a você pela primeira vez para a sua salvação e perdão de todos os seus pecados, largue imediatamente tudo o que você estiver fazendo e deixe a sua mão livre para segurar na dele. Ele não salva mãos ocupadas. Ele dá ocupação para as mãos daqueles que já salvou. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Isso está em Marcos 1, 32 a 34. Ao contrário dos nossos dias, quando muitas empresas e serviços funcionam a noite toda, naquele tempo não era comum trabalhar à noite. Mas aqui nós vemos o perfeito servo, empenhado em servir independente de ser dia ou noite. Ele não se importa de atender toda a cidade que se reuniu à porta da casa de Pedro e cura os seus enfermos. Também expulsa os demônios sem permitir que estes falem e revelem quem ele é. Ele não precisa da parceria das trevas no seu ministério e nem busca fama, como fazem os curandeiros. Cabe muito bem aqui a expressão que Jesus usa no Evangelho de João para os fariseus, que o acusavam de transgredir o sábado por curar enfermos no dia do descanso. Ele diz: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. João 5,17. Os líderes religiosos não têm escrúpulos em deixar de lado a graça e a misericórdia para seguir regras rígidas decorrentes de uma interpretação equivocada das Escrituras. E quando não as encontram na Bíblia, não encontram essas regras na Bíblia, eles criam suas próprias regras e tradições e passam a exigir que os seus seguidores as cumpram. Na história da humanidade não faltam maldades feitas em nome de Deus. Por isso Davi, quando teve de escolher dentre 3 penalidades para o seu pecado, respondeu a Gade, o profeta: prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. 2 Samuel 24:14. Mas esta escolha só está disponível para os que conhecem a Deus. Um dia Jesus voltará, não mais como o servo bondoso e humilde que nós encontramos nos evangelhos, mas como o severo Filho do homem, o justo juiz do livro de Apocalipse. Quando esse momento chegar, a Bíblia avisa que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Hebreus 10, 31. Nós vivemos hoje, por assim dizer, ao anoitecer, depois do pôr do sol, nos últimos resquícios da luz da graça ainda disponível para o pecador. O grito da meia-noite, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, de Mateus 25, 6, já foi dado. Agora só resta a chegada desse noivo, que é Jesus, o que pode ocorrer a qualquer momento. Você está pronto para encontrá-lo? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.